Olá! Hoje vamos falar sobre gerenciamento dos custos do projeto, a etapa de planejar o gerenciamento de custos. Esse processo inclui os processos usados em planejamento, na estimativa, orçamento, financiamento, gerenciamento e controle de custos, para que o projeto possa ser realizado dentro do orçamento que foi aprovado. Aqui preocupa-se principalmente com os custos dos recursos necessários para completar as atividades do projeto. Deve considerar o efeito das decisões do projeto no custo, recorrente e subsequente o uso, manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto. Por exemplo, limitar o número de revisões do design pode reduzir o custo do projeto, mas também poderia aumentar os custos operacionais resultantes no produto. Deve-se reconhecer que diferentes partes interessadas medem os custos do projeto de maneira diferente em tempos diferentes. Por exemplo, o custo de um item adquirido pode ser medido quando a decisão de contratação é tomada ou comprometida, quando o pedido é feito, quando o item é entregue ou o custo real incorrido ou registrado para fins de contabilidade do projeto. Em muitas organizações, o prognóstico e análise do desempenho financeiro do produto do projeto é realizado fora do projeto. Entre outras, o gerenciamento dos custos do projeto, ele pode incluir esse trabalho. Quando esses prognósticos e análises são incluídos, o gerenciamento dos custos do projeto pode abordar processos adicionais e muitas técnicas gerais de gerenciamento, como, por exemplo, o retorno do investimento, o fluxo de caixa descontado e a análise da recuperação do investimento. As tendências e práticas emergentes no gerenciamento dos custos do projeto incluem a expansão do gerenciamento do valor agregado para incluir o conceito de prazo agregado. Prazo agregado é uma extensão da teoria e prática de gerenciamento de valor agregado. A teoria do prazo agregado substitui as medidas da variação de prazos usadas no tradicional gerenciamento de valor agregado, que era o valor agregado menos o valor planejado. Agora tem-se o prazo agregado e o tempo real. Usando a equação alternativa para calcular as variações no prazo, ou seja, prazo agregado menos tempo real, se a quantidade de prazo agregado for maior do que zero, significa que o cronograma do projeto será considerado adiantado, ou seja, o projeto ganhou mais do que o planejado em um determinado ponto no tempo. O índice de desempenho de prazos, IDP, usando métricas de prazo agregado, ele vai ser igual ao prazo agregado dividido pelo tempo real. Isso vai medir a eficiência com a qual o trabalho está sendo realizado no projeto. A teoria do prazo agregado também fornece fórmulas para prever a data de conclusão do projeto usando o prazo agregado, o tempo real e a duração estimada do projeto. Em relação aos ambientes ágeis ou adaptativos, podemos dizer que projetos com alto grau de incerteza ou aqueles onde o escopo ainda não está totalmente definido, pode não se beneficiar de cálculos de custo detalhados devido às mudanças frequentes que ainda vão acontecer. Em vez disso, deve-se usar métodos de estimativa para gerar uma previsão rápida e de alto nível dos custos de mão de obra do projeto, ao qual poderá facilmente ser ajustada quando houver as mudanças. Estimativas detalhadas são reservadas para horizontes de planejamento de curto prazo nos moldes de just-in-time. Então, é necessário que se façam essas estimativas detalhadas somente a curto prazo no projeto. Nos casos em que projetos de alta variabilidade também estejam sujeitos a orçamentos restritos, o escopo e o cronograma são ajustados com maior frequência para que se mantenham dentro dos limites de custos que foram previstos no projeto. Os processos de gerenciamento de custos são planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos.
todos esses projetos, todos esses processos nós vamos ver na sequência. E essa aula em particular trata-se de planejar o gerenciamento dos custos. Esses processos, eles interagem entre si e com outras áreas de conhecimento da organização. Em alguns projetos, especialmente aqueles com menor escopo, a estimativa e o orçamento de custos estão tão firmemente interligadas que podem ser vistas como um processo único, que pode ser realizado por uma pessoa num período de tempo relativamente curto. Então vamos falar agora, do planejamento e gerenciamento de custos. É o processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientações e instruções sobre como os custos do projeto serão gerenciados ao longo de todo o projeto. E esse é um processo que deve ser realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. O esforço de planejamento do gerenciamento de custo ocorre no início do planejamento do projeto e define a estrutura de cada um dos processos de gerenciamento de custos para que o desempenho dos processos seja eficiente e coordenado. Os processos de gerenciamento de custos e suas respectivas ferramentas e técnicas estão documentados no Plano de Gerenciamento dos Custos. O plano de gerenciamento dos custos ele é um componente do plano de gerenciamento de projeto. Como entradas no planejar o gerenciamento dos custos, temos o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, subdividido em plano de gerenciamento do cronograma e plano de gerenciamento dos riscos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como ferramentas e técnicas, temos a opinião especializada, análise de dados e reuniões. E como saídas, temos o plano de gerenciamento dos custos. O termo de abertura do projeto, ele vai fornecer os recursos financeiros pré-aprovados a partir dos quais os custos detalhados do projeto serão desenvolvidos. Ele vai definir os requisitos de aprovação do projeto que influenciarão o gerenciamento dos custos do projeto. O plano de gerenciamento do projeto subdivide-se em plano de gerenciamento do cronograma, o qual estabelece os critérios e as atividades para o desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma, fornecendo os processos e controles que irão afetar a estimativa e gerenciamento dos custos. E também o plano de gerenciamento dos riscos, que vai fornecer a abordagem para identificar, analisar e monitorar os riscos do projeto. Ele vai ser responsável por fornecer processos de controle que irão afetar a estimativa e o gerenciamento dos custos do projeto. A cultura e a estrutura organizacional podem influenciar o gerenciamento dos custos. As condições de mercado descrevem que produtos, serviços e resultados estão disponíveis nos mercados regional e global. Taxas de câmbio para custos de projeto têm origens em mais de um país. As informações comerciais publicadas, tais como informações de taxa de custos de recursos, quase sempre estão disponíveis em bancos de dados comerciais que acompanham as habilidades e os custos de recursos humanos. E também fornecem custos padrão para materiais e equipamentos. Listas publicadas de preços de vendedores são outra fonte de informações. O Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos fornece possibilidades de alternativas para o gerenciamento dos custos. As diferenças de produtividade em diferentes partes do mundo podem ter grande influência sobre os custos dos projetos. Em relação aos ativos de processos organizacionais, podemos dizer que os procedimentos de controle financeiro, por exemplo, relatório de horas, análise de obrigatórias de gastos e despesas, códigos contábeis e cláusulas contratuais padrões, são importantes nessa hora. O repositório de lições aprendidas e informações históricas também. Bancos de dados financeiros e políticas, procedimentos e diretrizes existentes, formais ou informais,
de estimativas de custos e relacionados à elaboração de orçamentos também devem ser levados em consideração. Em relação às ferramentas e técnicas, a opinião especializada nessa etapa do projeto seria a expertise em projetos semelhantes anteriores, informações do setor, disciplina e área de aplicação do projeto, estimativa de custos e orçamentos e gerenciamento do valor agregado. Já a análise de dados, uma das técnicas que pode ser utilizada nesse processo seria a análise de alternativas. Nessa análise, pode-se incluir a revisão de opções de financiamento estratégico, como, por exemplo, autofinanciamento, financiamento com capital ou com dívida. Pode-se ainda incluir considerações dos modos para adquirir os recursos do projeto, como manufatura, compra, aluguel ou arrendamento. As reuniões são realizadas pelas equipes de projetos e elas servem para desenvolver o plano de gerenciamento dos custos. Os participantes eles podem incluir o gerente e o patrocinador do projeto, alguns membros da equipe do projeto, algumas partes interessadas ou qualquer pessoa com responsabilidade pelos custos do projeto e outros, conforme for necessário e decidido pela equipe. A saída que nós temos nesse processo é o plano de gerenciamento de custos. Este é o componente do plano de gerenciamento do projeto, que vai descrever como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados. Os processos de gerenciamento dos custos e suas respectivas ferramentas e técnicas estão documentados no plano de gerenciamento dos custos. Por exemplo, o plano de gerenciamento dos custos pode estabelecer unidades de medida, ou seja, cada unidade usada em medições, como horas, dias, semanas do pessoal, para medidas de tempo, metros, litros, toneladas, quilômetros ou jardas cúbicas para medidas de quantidade, ou importância global em forma de moeda, é definida para cada um dos recursos nessa etapa. O nível de precisão seria o grau em que as estimativas dos custos serão arredondadas para cima ou para baixo. Então, por exemplo, um projeto que ficou orçado em 995,59 dólares. Então, a gente pode arredondar esses custos, por exemplo, para 1.000 dólares, com base no escopo das atividades e na magnitude do projeto. O nível de exatidão. Então, o nível de exatidão seria a faixa aceitável que é usada para determinar as estimativas de custos realísticas e é especificada e pode incluir verbas de contingência. Então, como seria? Se a gente definiu um orçamento de 1.000 dólares, por exemplo, para o projeto, a gente pode colocar uma faixa aceitável, ou seja, o projeto será viável se ele variar entre 10% a menos ou 10% a mais desse custo. Outro item também que conta no plano de gerenciamento de custos seriam os vínculos com os procedimentos organizacionais. A estrutura analítica do projeto, ela fornece a estrutura para o plano de gerenciamento de custos, permitindo a consistência de estimativas, orçamentos e controle dos custos. O componente da estrutura analítica de projetos que é usado para a contabilidade de custos do projeto é chamado de conta-controle. Cada conta-controle recebe um código único ou numérico de conta que se vinculam diretamente ao sistema de contabilidade da organização que está executando o projeto. Em relação aos limites de controle, seriam os limites de variação para o monitoramento do desempenho de custos que podem ser especificados para indicar uma quantidade de variação combinada a ser permitida antes que alguma ação seja necessária. Normalmente, os limites são expressos com uma porcentagem de desvio da linha de base do plano. Então, por exemplo, vamos supor que foi estimado um determinado orçamento X para uma determinada atividade do projeto. Se esse orçamento, na hora de realização da atividade, variar, por exemplo, para mais ou menos 10%, então está ok.
A partir do momento que ele variar mais do que isso, então eu preciso tomar alguma ação, tá? Foi só um exemplo de ser 10%. Regras para medição de desempenho. Então, as regras para medição de desempenho do gerenciamento do valor agregado, elas devem ser estabelecidas. Por exemplo, o plano de gerenciamento dos custos pode definir os pontos na estrutura analítica de projetos onde as medidas das contas de controle devem ser feitas. Podem também estabelecer as técnicas, por exemplo, marcos ponderados, fórmula fixa, percentual complexo, que vão ser empregados e especificar as metodologias de acompanhamento e as equações computacionais para calcular essas previsões projetadas da estimativa, né, no término e fornecer aí uma avaliação, uma validação para a equipe de projeto. Os formatos de relatório são formatos de frequências, né, para os vários relatórios, que também eles devem ser definidos, e detalhes adicionais que venham a surgir. Então, os detalhes adicionais sobre as atividades de gerenciamento dos custos incluem a descrição de escolha de financiamento estratégico, o procedimento que deve ser considerado para flutuações na taxa de câmbio e procedimentos para registro dos custos do projeto.